Queda livre, 5, 15, 25, vai embora. Queda livre, 5, 15, 25, vai embora. Queda livre, 5, 15, 25, vai embora. E aí, ferinha, 5, 15, 25 vai embora, entendeu? Pois é, segura tua onda que daqui a pouco você entende. Por enquanto, a gente vai começar a falar sobre os lançamentos verticais no vácuo. Atenção, verticais e no vácuo. Quando você tem lançamentos verticais no vácuo, na proximidade da superfície da Terra, você pode considerar esses movimentos como movimentos uniformemente variados. Atenção, esse conteúdo foi tema da aula número 5. Se você ainda não assistiu essa aula, pause o vídeo agora e assista a aula 5 primeiro, ok? Voltando para cá. O movimento vertical no vácuo na proximidade da superfície da Terra pode ser tratado como um movimento uniformemente variado. E com um detalhe, o módulo da aceleração é conhecido. O módulo da aceleração é igual à aceleração da gravidade. Por isso, nos lançamentos verticais no vácuo, na proximidade da superfície da Terra, você tem que o módulo da aceleração da gravidade é igual à aceleração do movimento. Anote isso aí que isso vai ser muito útil daqui a pouco. Como os movimentos são movimentos uniformemente variados, você vai usar apenas as expressões que a gente já aprendeu na aula passada. Só para te trazer de memória, veja aqui na tela que são 3 expressões. Uma delas, a primeira, relaciona tempo e velocidade. É a função horária da velocidade. Essa segunda que está aí no meio mostra a relação entre o deslocamento e o intervalo de tempo. É a função horária da posição, onde eu estou relacionando o deslocamento e o intervalo de tempo. E essa terceira expressão é a nossa boa e velha equação de Torricelli. Lembrando, para utilizar a equação de Torricelli, você não deve ter o tempo, nem dado nem pedido na questão. Não deu tempo, não pediu tempo, não perca seu tempo, use a equação de Torricelli. Agora que você lembrou disso, você precisa simplesmente, na hora de organizar a sua questão, definir uma orientação para a trajetória. Na hora que você vai resolver o problema, é muito importante isso, fera, anote aí. Se você orienta a trajetória para cima, tudo que acontecer de baixo para cima vai ser considerado positivo. O deslocamento, a velocidade, e aquilo que acontecer de cima para baixo vai ser considerado negativo. A aceleração da gravidade, ela é uma grandeza vetorial. Ela é orientada para o centro da Terra. E nos problemas de queda livre e de movimentos verticais, o centro da Terra está na parte de baixo. Então, se a orientação for para cima com a gravidade, nós trataremos com sinal negativo. Preste atenção nisso. Orientação da trajetória para cima, aceleração igual a menos gravidade. Se você orientar o problema com a trajetória positiva para baixo, tudo o que acontecer para baixo, deslocamento, velocidade, tem que ser considerado positivo. Nesse caso, quando a orientação da trajetória aponta para baixo, a aceleração da gravidade também vai ser considerada positiva. Anote aí e registre. Se a orientação da trajetória é para baixo, eu terei a aceleração considerada como a mais gravidade, gravidade positiva. Na cartela, tudo isso que eu falei vai estar organizado, acompanhe. Olha aí, ferinha, acompanhe a esquematização. Toda vez que você tiver um lançamento vertical no vácuo, esse lançamento pode ser para cima ou para baixo. Se é lançamento, a velocidade inicial é diferente de 0. Eu vou colocar aqui essa puxadinha e dizer para você que se o lançamento for para cima, velocidade inicial para cima, eu, Ives, costumo orientar nesses lançamentos a minha trajetória para cima. O, T, de orientação da trajetória, apontada para cima para acompanhar o lançamento. Se a minha trajetória está orientada para cima e a minha velocidade inicial é para cima, eu já sei que a velocidade inicial é positiva. E sei também
que a aceleração da gravidade aponta para o centro da Terra que está voltado aqui para baixo. Então, a minha aceleração do movimento vai ser igual a menos a aceleração da gravidade. Velocidade inicial positiva, porque tem a mesma orientação da trajetória, e a aceleração menos g, porque é oposta à orientação da trajetória. Aqui, fera, cabe uma atenção muito importante. Nos lançamentos verticais para cima, o movimento é inicialmente retardado. O corpo vai subindo e diminuindo o módulo da velocidade, até que no ponto de altura máxima, atenção, fera, no ponto de altura máxima, a velocidade vertical é instantaneamente igual a zero. Se você faz um lançamento vertical para cima, como a aceleração é oposta à velocidade inicial, o movimento é retardado e no ponto de altura máxima o corpo para iniciar a descida. Até porque se ele não parasse, ele continuaria subindo e se ele continuasse subindo, não tinha atingido a altura máxima. Então lembra, na altura máxima, a velocidade vertical é instantaneamente igual a zero. No lançamento vertical para baixo, continuando aqui, fera, eu, Ives, prefiro colocar a minha orientação da trajetória de acordo com a velocidade inicial. Nesse caso, eu vou colocar a orientação da trajetória apontada para baixo. Então, aquilo que tiver para baixo, deslocamento, velocidade ou aceleração, vai ser positivo. Nesse caso, como a velocidade inicial também está para baixo, eu tenho então que a velocidade inicial é positiva. No lançamento vertical para baixo, em que eu oriento a trajetória também para baixo, a velocidade inicial é positiva. Como a aceleração da gravidade aponta para o centro e o centro da Terra está aqui embaixo, o valor dessa aceleração vai ser também considerado positivo. E a aceleração do movimento passa então a ser mais g. Se o lançamento é para cima e você orienta a trajetória para cima, a aceleração do movimento é menos g. Se o lançamento é para baixo e você orienta a trajetória para baixo, a aceleração é positiva igual à aceleração da gravidade. Com isso aqui, fera, você consegue resolver qualquer problema de lançamento para cima ou para baixo. Lembrando, os lançamentos verticais no vácuo são resolvidos como movimentos uniformemente variados. Tranquilo? Segue com a aula. Uma esfera de aço de 300 gramas e uma esfera de plástico de 60 gramas de mesmo diâmetro são abandonadas simultaneamente, ou seja, fera, ao mesmo tempo, do alto de uma torre de 60 metros de altura. Qual a razão entre os tempos que levarão as esferas até atingirem o solo? Observe dentro de parênteses. Despreze a resistência do ar. Meu querido fera, minha querida fera, se eu estou desprezando a resistência do ar, não faz diferença nem a massa, nem a forma do corpo. Para saber quanto tempo demora na queda, a informação que eu preciso é da altura. Se os dois corpos são abandonados de uma mesma altura, os dois intervalos de tempo são iguais. Essa massa maior do que a outra é só para confundir você. Se desprezou a resistência do ar, não importa a massa nem a forma do corpo. Tranquilo? Registre isso aí. Se as alturas são iguais, os tempos de queda também serão. Como ele pede para comparar um tempo com o outro, se os tempos são iguais, dividindo dois valores iguais, o resultado é 1. A alternativa correta, letra C de coisa fácil. Segue com os exemplos. Atenção, fera! Perceba no exemplo que a massa não faz diferença para a resolução. Por que não, Ives? Porque, como está livre da resistência do ar, não tendo resistência, a única coisa que influencia no tempo de queda é a altura de onde os corpos são abandonados. Quando há resistência do ar, aí sim a gente precisa considerar não só massa, mas principalmente a forma do corpo. Como assim, Ives, a forma do corpo?
Perceba com esse papelzinho aqui, ó, que eu uso para limpar o rosto, para não ficar brilhando aqui durante a aula. Olha para ele aberto, quando eu solto, como é que ele cai. Vou desaparecer por um minuto. Olha ele aqui de novo, só que agora presta atenção, hein? Amassei e vou soltar. Percebeu que ele caiu um pouco mais acelerado? Dessa vez, quando eu amassei o corpo, eu não mudei a massa, mas eu mudei a área de contato com o ar. E diminuindo a área de contato, ele sofre uma força menor durante a queda e por conta disso, ele pode ser acelerado para baixo mais rapidamente. A área de contato com o ar é determinante na força de resistência feita por ele. É por isso que os automóveis esportivos têm formatos mais arredondados, para diminuir a resistência imposta pelo ar ao seu movimento. Nós vamos discutir isso daqui a algumas aulas, quando formos falar de força de resistência do ar. Por hora, segue com novos exemplos sobre movimentos verticais no vácuo. Uma pedra é lançada verticalmente para cima, a partir do solo, e depois de 10 segundos retorna ao ponto de partida. Atenção, fera, grife isso aí. Retorna ao ponto de partida. Despreze o efeito do ar e adote que a aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo quadrado. A velocidade inicial de lançamento da pedra tem módulo igual a... Olha aí, ferinha, tranquilo, um lançamento vertical para cima. O objeto é lançado a partir do solo. Bora fazer uma esquematizaçãozinha aqui bem simples. Imagina que eu tenho aqui uma mãozinha e que o objeto está sendo lançado. Considere que isso está saindo do solo aqui com uma velocidade que eu vou chamar de V0. Aí isso vai subir, 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 chega no ponto mais alto e desce, 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 desce e volta. Ora, perceba que a posição de partida ou posição inicial é a mesma que a posição final, já que ele vai e volta para a mesma posição. Ele pergunta quanto é a velocidade inicial, sabendo que na subida mais descida, o intervalo de tempo de movimento é igual a 10 segundos. Aqui a gente poderia resolver a questão de duas formas. Considerando que na subida eu tenho metade do tempo total, na descida eu tenho metade do tempo total, ou posso fazer direto usando esse intervalo todo, considerando que eu tenho posição final igual à inicial. Atenção, o módulo da aceleração desse movimento vai ser igual à aceleração da gravidade. O sinal vai depender da orientação da trajetória. Na orientação da trajetória, já que o movimento é um lançamento para cima, eu, Ives, costumo orientar sempre de acordo com o lançamento. Se o lançamento foi para cima, olha lá, orientação da trajetória, OT. Eu vou colocar aqui para cima é positivo, para baixo é negativo. Como a aceleração da gravidade aponta para o centro da Terra, que nesse caso está para baixo, a minha aceleração vai ser negativa, menos g. Olhando agora para isso, eu tenho tempo, tenho posições. Como eu vou usar uma equação do movimento uniformemente variado, se eu tenho tempo e tenho espaço, eu vou usar a função horária da posição, S igual a S0 mais V0 delta t mais metade da aceleração delta t ao quadrado. Como S e S0 são iguais, quaisquer que fossem os valores, eu poderia simplificar S com S0. Sobrou então aqui 0 igual velocidade inicial, que é a que eu quero descobrir, multiplicado pelo intervalo de tempo, que é 10, mais metade da aceleração. Se a aceleração é menos a gravidade, e aqui a gravidade ele disse que vale 10 metros por segundo quadrado, eu tenho então que a aceleração é menos 10, metade de menos 10 vai dar menos 5, que multiplica o intervalo de tempo, que é 10, e está ao quadrado. Eu tenho então que 0 é igual a 10 vezes a velocidade inicial, menos, olha lá, cuidado, princípio de importância das operações.
Primeiro eu tenho que resolver o que está entre parênteses e expoente para depois resolver a multiplicação para só no fim fazer essa subtração. Eita, danou-se que agora pareceu que eu estava narrando, era um gol. Vamos lá com calma. Quando eu tenho multiplicação e potência, primeiro eu resolvo a potência, depois o produto e só por fim soma e subtração. Então, primeiro eu faço 10 ao quadrado igual a 100. Multiplicado por 5 eu tenho 500. Posso dividir todo mundo por 10 para simplificar a minha vida. Olha só, tchau para os zeros. E ao mudar de membro aqui eu vou ter que V0 é igual a 50 metros por segundo, a velocidade inicial que ele está procurando. Tranquilo? Só revisando rapidinho o que foi que a gente fez. Como eu parti da mesma posição onde eu terminei o movimento, eu pude simplificar a posição final com inicial. Substituindo a aceleração com o zelo de colocar o sinal negativo, pois a orientação da trajetória está para cima, eu fico então com 5 negativo, porque eu faço mais da operação com menos da gravidade. Substituindo os valores e fazendo os cálculos, eu encontro a velocidade inicial. Tranquilo? Quaisquer dúvidas já sabe, deixa aí embaixo nos comentários, segue com a aula. Uma partícula é arremessada verticalmente para cima, numa região onde podemos desprezar os efeitos da resistência do ar, com velocidade inicial V0, atingindo uma altura máxima igual a h. Se a partícula fosse arremessada com velocidade inicial 4 vezes V0, qual seria a altura máxima atingida? Olha aí, fera, mais uma daquelas questões que você pode resolver por vários caminhos. Dependendo de qual você escolha, você pode fazer a questão mais rapidamente ou mais demoradamente. Perceba que a questão fala sobre velocidade e sobre altura, desconsidera o tempo, não fala do tempo, não pede o tempo. Quem é que você usa? Equação de Torricelli. Aí olha só, escrevendo aqui a equação de Torricelli, eu tenho que a velocidade final é igual à velocidade inicial, a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Como nessa questão temos um lançamento vertical para cima, vou adotar a orientação da trajetória de acordo com o lançamento. Eu vou adotar aqui a orientação da trajetória positiva para cima, negativa para baixo. Olha lá, OT, orientação da trajetória. Por conta disso, eu tenho que a velocidade inicial é positiva e tenho que a aceleração, como a aceleração da gravidade puxa para o centro da Terra, que aponta para baixo aqui, ela vai ser negativa. Então, eu tenho menos g. Pegando essas informações, trazendo para cá, e lembrando que no lançamento vertical para cima, o corpo vai desacelerando, desacelerando, desacelerando até parar. No ponto de altura máxima, como a gente já fez lá na cartela, a gente sabe que a velocidade final é igual a zero. Essa velocidade aqui vai ser zero quando esse deslocamento, considerando que ele parte do solo à altura zero, quando esse deslocamento for igual à altura máxima. Quando o meu deslocamento corresponder à altura máxima, já que eu estou partindo da posição zero, a minha velocidade final também vai ser zero. Aí olha só o que aparece aqui na expressão, ferinha. Eu tenho que 0 ao quadrado é zero, é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais da operação vezes menos da aceleração, fica menos 2 vezes g vezes a altura máxima. Se ele não partisse da posição igual a zero, ao invés de altura máxima, eu deveria utilizar aqui variação da altura. Fique atento a isso. Fazendo uma simples manipulação algébrica, aqui eu tenho 2 vezes a aceleração da gravidade vezes a altura máxima é igual ao quadrado da velocidade inicial. Isolando a altura máxima, olha só o que é que eu tenho. A altura máxima é igual à velocidade inicial ao quadrado sobre 2 vezes a aceleração da gravidade. Perceba que a altura aumenta com o aumento da velocidade inicial
e a altura diminui com o aumento da aceleração da gravidade. A velocidade está aqui no numerador, se a velocidade aumenta, a fração aumenta e com isso aumenta a altura. Já a gravidade está no denominador, se aumenta a aceleração da gravidade, diminui o valor da fração, diminui a altura. Como na questão a gravidade é a mesma para os dois lançamentos, o que influencia no valor da altura é a velocidade inicial. Perceba que a segunda velocidade inicial, vou chamar a velocidade inicial 2, é 4 vezes a velocidade inicial 1. Como a relação entre altura e velocidade inicial é uma dependência com valor ao quadrado, se eu elevar ao quadrado esse 4, eu vou ter uma altura final 16 vezes maior. O valor da altura máxima, é diretamente proporcional, dp, diretamente proporcional ao quadrado da velocidade inicial. Então, se a velocidade inicial fica multiplicada por 4, a altura máxima atingida vai ficar multiplicada por 4 ao quadrado, ou seja, a altura máxima atingida vai ser igual a 16 vezes h. Recomendo que você dê uma olhadinha nas aulas dos parceiros sobre proporcionalidade, mas aqui a relação entre altura e velocidade inicial é com o quadrado da velocidade inicial. Se eu multiplico a velocidade, eu multiplico a altura pelo quadrado do valor que eu utilizei. Por isso que quando eu multipliquei por 4 a velocidade inicial, minha altura ficou 16 vezes maior. Tranquilo? Quaisquer dúvidas já sabe, deixa aquele recadinho aí embaixo pra gente, segue com a aula. E aí, fera, viu como é tranquilo? Basta que você simplesmente utilize as funções horárias que você já aprendeu no movimento uniformemente variado, ou que você utilize a equação de Torricelli quando não tiver o tempo. As funções e a equação são as mesmas do movimento uniformemente variado. O que muda é que ao invés de você utilizar a aceleração, você está utilizando a aceleração da gravidade. É ainda mais simples porque a aceleração já é conhecida. Com relação a esse último exemplo, perceba a relação de proporcionalidade entre as grandezas. Fique atento a isso, procure aí nos vídeos dos parceiros as aulas sobre proporcionalidade. É muito importante que você esteja familiarizado com o que acontece quando você tem uma relação entre duas grandezas. Na fórmula que a gente separou, na expressão que a gente utilizou, a relação de proporcionalidade entre o deslocamento e a velocidade era uma relação quadrática. Perceba a velocidade inicial ao quadrado. Como a aceleração da gravidade é constante, eu tenho que a relação entre o deslocamento e a velocidade é de direta proporcionalidade com o quadrado. Ou seja, se eu multiplico a velocidade por um fator n, eu multiplico o deslocamento por esse n ao quadrado. Como assim, Ives? Se eu multiplico a velocidade por 2, o deslocamento é 4 vezes maior. Se eu multiplico a velocidade por 3, o deslocamento é 9 vezes maior. Se eu divido, que é a mesma coisa de multiplicar por uma fração, se eu divido a velocidade por 5, por exemplo, o deslocamento vai ser 25 vezes menor. O que acontece com a velocidade, acontece ao quadrado com o deslocamento. Muita atenção com essas relações matemáticas, pois elas facilitam muito a resolução das questões. Vamos para mais alguns exemplos? Segue com o vídeo. Um marceneiro está trabalhando na cobertura de um edifício. Por descuido, o martelo de massa 300 gramas escapa de sua mão e cai verticalmente. Sabendo-se que a velocidade do martelo imediatamente antes de tocar o solo é de 25 metros por segundo, num tempo de queda que é igual a 2 segundos e considerando a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo quadrado, a altura do edifício em metros é... Olha lá, ferinha, uma questão tranquila, mas que você precisa ter cuidado na hora de organizar os dados. Está dizendo que um martelo está caindo do alto de um prédio e que chega no solo
olha aqui o solo, com uma velocidade de 25 metros por segundo. Atenção, ele não diz que o martelo é abandonado do repouso. Muita gente se engana e acha que é uma queda livre. Eu não posso garantir isso. Na verdade, eu posso até garantir que isso não acontece, porque se ele cai durante 2 segundos, a velocidade com que ele chega no solo, caso a velocidade inicial fosse 0, deveria ser 20 metros por segundo. E aqui, olha só, a velocidade é de 25 metros por segundo. Então essa velocidade inicial é igual, aliás, é diferente de 0. Cuidado com isso. Na questão ele pergunta qual a altura do prédio. E para identificar essa altura, ele diz que a queda demorou um total de 2 segundos. Olha aí, pessoal, relacionando a altura, que é deslocamento, com tempo, num movimento que é uniformemente variado. Lembrando aqui que a aceleração vai ser em módulo igual à da gravidade. Como o deslocamento é vertical para baixo, lá vou eu com a orientação da trajetória, é importante sempre orientar a trajetória, eu vou orientar essa trajetória para baixo. Olha aqui, OT de orientação da trajetória. Como o meu deslocamento é para baixo e tem módulo igual à altura, eu posso dizer que o deslocamento é igual ao próprio h. A velocidade inicial para baixo também vai estar positiva, assim como a velocidade final e a aceleração, já que a aceleração também está orientada para baixo. Tendo então velocidades, falando de altura e tendo tempo, eu lembro lá de movimento uniformemente variado, função horária da posição, S igual a S0, que multiplica velocidade, desculpa pessoal, S igual a S0 mais velocidade inicial vezes ΔT, mais 1/2 da aceleração, que a gente já viu ser igual a gravidade, vezes ΔT ao quadrado. Mudando aqui de membro, S menos S0, eu vou ter o ΔS, que a gente sabe que é igual a H nesse caso. A velocidade inicial eu não sei quem é, sei que o intervalo de tempo é 2, sei aqui que a aceleração é positiva, metade da gravidade que ele diz na questão, ser igual a 10 metros por segundo ao quadrado, metade de 10 é igual a 5, que multiplica o tempo ao quadrado. Você já percebeu que aqui eu tenho duas informações que eu desconheço, né? A altura vai ser igual a 2 vezes a velocidade inicial, acrescido de 5 vezes 2 ao quadrado, que é 4, dá 20. Por enquanto, vou parar aqui, porque eu preciso da informação velocidade inicial, que eu também não sei quem é. Como eu tenho duas velocidades, tenho o intervalo de tempo e tenho a aceleração, eu posso, lembrando das equações do movimento uniformemente variado, usar a função horária da velocidade. Olha só, aqui no cantinho, a velocidade final ele diz ser 25. A velocidade inicial eu não sei quem é o que eu quero descobrir. A aceleração eu sei que é igual à gravidade, vale 10. E o tempo de queda é igual a 2. Substituindo eu tenho 25 é igual à velocidade inicial que eu estou procurando, mais a aceleração que vale 10, vezes o intervalo de tempo que é 2. 2 vezes 10 é 20. Quando eu passo subtraindo aqui, eu vou ficar então que 5 é igual à minha velocidade inicial. Velocidade inicial é igual a 5 metros por segundo. Pronto. Agora que eu tenho o valor da velocidade inicial, sabendo que era isso que estava faltando para terminar o problema, eu trago para cá e faço que a altura do prédio é 2 vezes a velocidade inicial 5, acrescido de 20. 2 vezes 5 dá 10, 10 mais 20 dá igual a 30, essa a altura pedida no problema. Perceba que a questão não é difícil, mas que você tem que organizar para fazer o passo a passo com cuidado. Já sabe, quaisquer dúvidas, é só que você deixa aí embaixo e a gente tenta resolvê-las. Tranquilo? Acompanhe o resto da aula. E aí, pronto para o grande momento? Pronta para a grande revelação? O que é o 5, 15, 25 vai embora? Deixa eu trazer o vídeo de novo para a gente olhar.
Queda livre, 5, 15, 25, vai embora. Queda livre, 5, 15, 25, vai embora. Queda livre, 5, 15, 25, vai embora. Pois é, fera. 5, 15, 25 são os sucessivos deslocamentos de um corpo em queda livre, contando intervalos de tempo de 1 segundo. Como assim, Ives? Quando o corpo está abandonado de uma altura qualquer, no primeiro segundo de queda, ele se desloca 5 metros na vertical. No segundo segundo de queda, ele se desloca outros 15. No primeiro deslocamento são 5, no próximo são 15. No seguinte, mais 25. E você vai aumentando esses deslocamentos de 10 em 10. Por que de 10 em 10, Ives? Porque a aceleração da gravidade, a gente está aqui arredondando para 10 metros por segundo ao quadrado. Lembra daquela propriedade do finalzinho da quinta aula? Pois é, os deslocamentos sucessivos de um corpo em movimento uniformemente variado formam uma PA. E se os intervalos de tempo forem de 1 segundo, essa PA é igual à aceleração como razão. Então, no primeiro intervalo de tempo, 5 metros. A partir daí, eu vou aumentando de 10 em 10 cada deslocamento. Essas proporcionalidades são conhecidas como proporções de Galileu. Muitos livros não trazem essa proporcionalidade, eu não entendo por quê, pois elas facilitam muitos cálculos, como a gente vai ver em vários exemplos. Primeiro, acompanha na cartela como é que a gente chega nesses 5, 15 e 25. Atenção, ferinha, a essa dica. Essa dica é a dica das proporções de Galileu. Se você pegar a expressão que corresponde ao deslocamento em queda livre, olha só, colocando o ΔS igual a metade da aceleração da gravidade vezes intervalo de tempo ao quadrado, essa expressão, considerando a aceleração da gravidade igual a 10, vai ser metade de g, que é 5, vezes o intervalo de tempo ao quadrado. É essa expressão que eu vou utilizar para mostrar as proporções de Galileu. Se eu usar o intervalo de tempo de 0 a 1, 1 segundo, eu tenho que isso aqui vai ser igual a 5 vezes 1 ao quadrado, que é 5 metros. Se eu usar o intervalo de tempo que vai de 0 até 2, o intervalo de tempo de 2 segundos, o valor do deslocamento vai ser 5 vezes 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4 vezes 5 dá 20. Se eu usar o meu intervalo de tempo igual a 3, desde o instante 0 até o instante 3, eu tenho que o meu deslocamento é 5 vezes 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9 vezes 5 dá 45. Perceba, fera, que a partir do momento em que ele é abandonado lá na posição 0, no primeiro segundo, que é de 0 para 1, o deslocamento dele corresponde a 5 metros. No segundo segundo, que começa no 1 e termina no 2, eu vou de 5 para 20 e me desloco 15 metros. No terceiro segundo, que começa no 2 e termina no 3, eu vou de 20 para 45, eu me desloco 25 metros. Ficou meio apertadinho aqui, mas dá para você perceber que de 5 para 15 eu aumento 10, de 15 para 25 eu aumento 10 e eu formo uma PA de razão 10, porque 10 é o valor da aceleração da gravidade. Por isso, toda vez que você tiver uma queda livre e você quiser os sucessivos deslocamentos do corpo, no primeiro segundo de queda, o deslocamento é 5. No segundo segundo de queda, o deslocamento é 25. No terceiro segundo de queda, o deslocamento é 25. E aí eu tenho 5, 15, 25, vai embora. Esse vai embora e aumenta de 10 em 10. Então, os sucessivos deslocamentos formam uma PA, cujo primeiro deslocamento é 5 e a razão é igual à aceleração, que é 10. Tranquilo? 5, 15 e 25 vai embora e você resolve seus problemas de queda livre sem dificuldade. Segue com a aula.
Pronto, agora que você está craque no 5, 15, 25 vai embora, vê como é fácil de utilizar. Olha só, imagine que um corpo é abandonado de uma altura desconhecida e que demore 3 segundos para cair. No primeiro segundo, o deslocamento é de 5 metros. No segundo segundo, o deslocamento é de 15. No terceiro segundo, o deslocamento é de 25. Somando esses deslocamentos, quanto dá? 45 metros. Essa é a altura de onde o corpo caiu. Viu como é simples? 5, 15, 25 vai embora. Se eu tivesse agora a seguinte questão. Um corpo é abandonado de uma altura H desconhecida e atinge o solo com 40 metros por segundo. Abandonado, solto, largado, deixado cair, a velocidade inicial é igual a 0. Se eu tenho que a aceleração é igual a 10, a cada 1 segundo de queda, eu vou aumentando de 10 em 10 a minha velocidade. Se eu chego no solo com 40 metros por segundo, é porque eu gastei 4 segundos na queda. Ora, se então eu chego com 40 metros por segundo, eu caio com 4 segundos a duração, de que altura eu estou caindo? No primeiro deslocamento, 5. No segundo, 15. No terceiro, 25. No quarto, 35. Quando eu somo tudo, 80 metros. Então, se o corpo é abandonado de uma altura H e chega ao solo com 40 metros por segundo, você já sabe que ele caiu de 80 metros. Queda livre, 5, 15, 25, vai embora. Muito fácil. Fácil demais. Também se, por exemplo, na questão, disser para você quem é a altura. Imagine que um corpo é abandonado de uma altura igual a 125 metros. Em quanto tempo ele chega ao solo? E com que velocidade ele chega? Ora, se são 125 metros, eu já sei que no primeiro são 5, no segundo são mais 15, dá 20, no terceiro mais 25 são 45, no quarto segundo 35, 80 e no quinto segundo 45, somando 125 metros, o que significa que foram 5 segundos de queda e que a velocidade lá embaixo é de 50 metros por segundo. Perceba que algumas questões podem trazer valores em que a resposta não dá exata. Se de repente fossem 120 ou 130 metros, você não teria o valor 5 segundos exato, mas você teria uma boa aproximação para saber qual resposta seria conveniente. Em todos os casos em que o intervalo de tempo não for inteiro, você pode usar a equação do movimento uniformemente variado, que é mais útil. Se você tiver velocidade e tempo, usa a função horária da velocidade. Se você tiver uma relação entre tempo e altura, use a função horária da posição. E se o problema não te traz tempo, use a equação de Torricelli. Mas antes, teste os 5, 15 e 25 vai embora nas suas questões. Perceba quantas delas você vai resolver contando no dedo. Lembrando, no primeiro segundo, 5 metros. No segundo intervalo de 1 segundo, mais 15. E a cada novo intervalo, vai acrescentando 10 metros no deslocamento. 5, 15, 25 vai embora. Queda livre, 5, 15, 25 vai embora. Tranquilo? Olha aí mais alguns exemplos. Uma torrada cai de uma mesa de altura 80 centímetros. Considerando que a aceleração da gravidade local é de 10 metros por segundo quadrado, atenção, fera! Incompatibilidade de unidades, metro por segundo quadrado e centímetro. Fique atento, alguém vai precisar ser transformado. O tempo de queda da torrada é igual a... Observe que todas as alternativas o tempo está em segundos. Logo, metro por segundo quadrado é compatível e eu vou ter que transformar a altura. Vamos lá? Olha aí, fera, o corpo é abandonado, largado, solto. Então você já sabe que é uma queda livre. Na queda livre, orientando a trajetória de cima para baixo, teremos que serão positivos valores de aceleração, que eu vou poder considerar como mais g, e o deslocamento, que é de cima para baixo, que nesse caso vai ser igual à altura da mesa. Atenção com a altura da mesa, fera.
No problema diz que é 80 centímetros, mas como a gente já viu, vai precisar transformar para metros. Centímetro é a centésima parte do metro. Dividindo por 100, essa altura é de 0,8 metros. Na questão, ele quer tempo de queda. Como eu tenho deslocamento e tenho aqui o valor da aceleração da gravidade, eu posso relacionar deslocamento com tempo, lembrando lá do movimento uniformemente variado. ΔS é igual à velocidade inicial que multiplica variação do tempo mais metade da aceleração vezes o intervalo de tempo ao quadrado. Como a queda é livre, a velocidade inicial é igual a zero, a minha relação vai ser substituir o ΔS pelo h, já transformado para metros, e a aceleração pela aceleração da gravidade. De forma aproximada aqui, a aceleração a gente pode considerar como 10 metros por segundo ao quadrado, pois é como está dado na questão. Substituindo os valores, nós temos 0,8 é o meu ΔS, que corresponde à altura da mesa. Metade da aceleração da gravidade é metade de 10. Metade de 10 é igual a 5, e isso vezes o intervalo de tempo ao quadrado. Para encontrarmos o valor do intervalo de tempo, vamos dividir os dois membros por 5. E agora, por favor, fera, cuidado. Muita gente se atrapalha nessa divisão. Na hora que você vai dividir 0,8 por 5, você pode imaginar que esse zero aqui acrescentado, olha, matematicamente não tem diferença. Então, 0,80 dividido por 5 é igual a 0,16. Esse valor vai corresponder ao quadrado do intervalo de tempo. Logo, o intervalo de tempo vai ser igual a raiz quadrada de 0,16, que eu posso imaginar ser 16 por 100 para facilitar a extração da raiz. Quando eu substituo 0,16 por 16 sobre 100, fica claro que raiz quadrada de 16 é 4, raiz quadrada de 100 é 10, e por isso o intervalo de tempo de queda vai ser igual a 0,4 segundos. A alternativa correta é a da letra D de dado. Quaisquer dúvidas, deixa aí embaixo que a gente soluciona. Segue com a aula. Olha aí, fera, para terminarmos a aula de hoje, um tipo de problema que produz muita dúvida. A questão de enésimo segundo, deslocamento no enésimo segundo de queda. Bora entender o que é esse enésimo segundo. Primeiro, sempre que você tiver o tempo tratado com ordinais, primeiro, segundo, terceiro, você saiba que estão falando de intervalos de tempo. Pois é, o primeiro segundo é o intervalo que começa no momento 0 e termina no momento 1 segundo. O segundo segundo, que parece até meio estranho falar, mas é o segundo intervalo de 1 segundo, ele começa no instante 1 e termina no instante 2. O terceiro segundo começa no instante 2, termina no instante 3. E quem é o enésimo segundo, Ives? É o intervalo de tempo de 1 segundo que termina no instante n. Nos problemas em que você tenha enésimo segundo, deslocamento do enésimo segundo, você vai simplesmente armar um sistema com dois trechos em queda livre. O primeiro trecho, que vai desde o instante inicial até o final no tempo t, e um segundo em que você vai desde o instante inicial até o tempo t-1. Esse é o segredo. Basta você organizar um sistema com esses dois trechos e, ao armar a expressão, você vai encontrar rapidamente o tempo total de queda e, em seguida, a altura total de queda. Acompanhe a resolução e veja como é simples. Um corpo abandonado de uma altura h percorre no último segundo de queda 25 metros. Desprezando a resistência do ar e adotando a aceleração da gravidade com módulo 10 metros por segundo ao quadrado, o valor de h
é. Olha aí, fera, aquela questãozinha de enésimo segundo, de último segundo. Veja como é muito simples de resolver. Em primeiro lugar, considere aqui toda a altura que vai ser percorrida. Vou chamar essa altura que eu desconheço de H. Imagine que está caindo aí de um alto de um prédio, que você não sabe quem é a altura, chama essa altura de H. Estou abandonando aqui um corpo qualquer representado por essa bolinha, e esse corpo, enquanto desce essa altura H, gasta um intervalo de tempo, gasta um tempo T. Não sei quanto é esse T, mas sei que para a altura H, o intervalo total de tempo vai ser T. Diz na questão que no último segundo de queda, então aqui embaixo, a partir de um ponto que eu não sei qual, eu vou ter 25 metros sendo percorridos. Nesse último trecho, a duração é de 1 segundo e o espaço que é percorrido é de 25 metros. Ora, se todo o trecho é H e esse último trecho é 25, esse trecho inicial é o H menos os 25. É a diferença entre o todo e a parte final. Isso tudo é H, subtrai o 25 e resta essa primeira parte. Por que eu estou usando essa primeira parte? Porque eu quero utilizar a queda livre. E a queda é livre a partir do ponto inicial e não a partir desse ponto intermediário. Entenda que a queda livre começa aqui em cima. Nesse ponto intermediário, o corpo já tem uma velocidade que eu desconheço qual é. Por isso, eu vou considerar tudo a partir desse início. E considerando a partir desse início, se o intervalo de tempo para percorrer os últimos 25 metros é de 1 segundo, o intervalo total eu chamei de T. Nesse trecho inicial, eu tenho o T total subtraído de 1 segundo do último trecho. Perceba que eu tenho dois deslocamentos, o deslocamento H para o tempo T e o deslocamento H menos 25 para o tempo T menos 1. Utilizando a equação ΔS é igual a 1/2 da aceleração da gravidade vezes o intervalo de tempo ao quadrado, e substituindo duas vezes os valores que eu tenho aqui para montar o meu sistema, eu sei que H, que é o deslocamento total, é igual a metade da aceleração da gravidade vezes o tempo total, que eu chamei de T, ao quadrado. E eu sei ainda que H menos 25, que é esse primeiro trecho, é igual a metade da aceleração da gravidade vezes o tempo, que é T menos 1, tudo isso ao quadrado. Na questão diz para a gente que a aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo quadrado. Então, metade da gravidade é 5. E esse sistema agora eu posso substituir, atenção, fera, olha o valor de H aqui. Substituindo H por meio de GT ao quadrado, essa expressão de baixo eu posso escrever como metade de GT ao quadrado, que é o valor de H, menos 25, é igual a metade de G, que multiplica, isso aqui é a diferença elevada ao quadrado, é um produto notável. Acompanhe as aulas dos parceiros de matemática, procure lá no curso de matemática 0, a parte de desenvolvimento dos binômios. Eu tenho aqui, ó, t menos 1 quadrado, e isso vai ser o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Metade de g é 5, então eu fico 5t ao quadrado menos 25, cuidado, meio de g é 5, que vai multiplicar tudo que está dentro da expressão.
t ao quadrado menos 2t mais 1. Utilizando a propriedade distributiva aqui, ó, o 5 está multiplicando todo mundo, eu tenho que 5 vezes t ao quadrado menos 25 é igual a 5 vezes t ao quadrado menos 5 vezes 2t, que dá 10 vezes t, 5 vezes 1, que dá 5. Perceba que eu tenho 5t ao quadrado nos dois membros, eu posso simplificar. E aí eu tenho 5 positivo, 25 do lado de cá. E aí como é que eu calculo? Mudando de membro eu vou ficar 10 vezes t é igual a 5 mais 25. 5 mais 25 é 30. Se 10 vezes t é 30, t é igual a 3 segundos. Ives, mas não é o tempo que ele pede para a gente. É verdade. O que ele quer saber é quem é a altura h. Mas olha quem é a altura h aqui em cima. A altura h é metade da gravidade, que é 5 vezes t ao quadrado. Então eu tenho que a altura h é igual a 5, que é metade de g, vezes o tempo, que é 3 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9, vezes 5, 45 é a resposta, 45 metros, o valor da altura h de onde o corpo foi abandonado. Só para a gente revisar, porque essa questão foi um pouco longa, perceba que nós iniciamos identificando que para a altura h o tempo de queda é t, e que para o último segundo de queda foram percorridos 25 metros, ou seja, para o tempo t menos 1, o deslocamento é h menos 25. Usando a função horária do deslocamento, armamos um sistema para os dois valores de t e encontramos o tempo total de queda. Depois que esse tempo é encontrado, substituindo na primeira expressão, encontramos o valor de h. Sempre que você tiver uma questão de deslocamento no último segundo, arme esse sistema de equações, encontre o tempo de queda e calcule quem é a altura h. Tudo bem? Alguma dúvida? Já sabe. Se alguma coisa aqui ficou mal explicada para você, bote nos comentários e a gente resolve depois. Segue com a aula. E aí, ferinha, tranquilo na aula de hoje? A aula de hoje foi bem light, né? Na verdade, a gente pode até entender a aula de hoje como um fechamento da aula passada. A gente está só aplicando o que a gente estudou em movimento uniformemente variado nos movimentos verticais no vácuo. Perceba que é até mais simples, já que a aceleração é conhecida, é a aceleração da gravidade. Cuidado só com as orientações da trajetória e os sinais de cada valor na expressão. Gostou da aula? Então dá aquele curtir, dá aquele joinha, ajuda na divulgação e faz com que a gente possa levar o projeto para mais gente. Não está inscrito no canal ainda? Faça isso agora. Bastam 2 cliques e você participa e toda nova aula vai ser avisada para você. Já divulgou com seus amigos na escola? Falou com o pessoal do cursinho? Divulgou nas redes sociais? Leva o projeto Física Total para os seus amigos, eles vão ficar te devendo essa. E quanto mais gente ficar te devendo uma, melhor para você. Tranquilo? Esse é seu ano, vamos juntos. Lembre que você pode.